Suleimã, ou Solimão em português, nasceu em 6 de novembro de 1494. Ficou conhecido como Suleimã o Magnífico no mundo ocidental e Suleimã o Legislador no mundo oriental. Foi o califa do Islã e sultão do Império Otomano de 1520 até a sua morte. Suleimã tornou-se um monarca proeminente na Europa do século XVI, reinando durante o apogeu do poder militar, político e econômico do Império Otomano. Liderou pessoalmente os exércitos otomanos na conquista dos redutos católicos de Belgrado e Rhodes, além da maior parte da Hungria, até terminar suas conquistas em 1529, no cerco de Viena. Anexou boa parte do Oriente Médio em conflitos contra os Safávidas e grandes áreas do norte da África. Sob seu reinado, a marinha otomana dominava o mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho, passando pelo Golfo Pérsico. Em termos de geopolítica, talvez o evento mais importante da Idade Média tenha sido o cerco otomano de Constantinopla, em 1453. A cidade tinha sido uma capital imperial desde o século IV, quando Constantino mudou o centro de poder do Império Romano, estabelecendo efetivamente duas metades quase igualmente poderosas do maior império da antiguidade. Constantinopla continuaria a servir como capital do Império Bizantino, mesmo depois que a metade ocidental do Império Romano entrou em colapso no final do século V. Naturalmente, o Império Otomano também usaria Constantinopla como a capital do seu império após a conquista do Império Bizantino. E graças à sua localização estratégica, ela se tornou em um centro comercial. Atualmente é chamada de Istambul. O fim do Império Bizantino teve um efeito profundo não apenas no Oriente Médio, mas também na Europa. Constantinopla tinha desempenhado um papel crucial nas cruzadas, e a queda dos bizantinos significava que os otomanos agora compartilhavam a fronteira com a Europa. O Império Islâmico era visto como uma ameaça pelo continente predominantemente cristão a oeste, e levou pouco tempo para diferentes nações europeias começarem a colidir com os poderosos turcos. De fato, os otomanos iriam colidir com os russos, austríacos, venezianos, poloneses e muito mais antes de entrar em colapso como resultado da Primeira Guerra Mundial. Na esteira de tomar Constantinopla, o Império Otomano passaria os próximos séculos expandindo seu tamanho, poder e influência, batendo contra a Europa Oriental e se tornando um dos atores geopolíticos mais importantes do mundo. Foi uma ascensão que realmente não iria começar a diminuir até o século XIX, e o governante mais influente que ajudou a trazer a Pax Otomana foi Suleimã o Magnífico. Na época da ascensão de Suleimã, o Império Otomano já estava em boas condições. Era politicamente estável, culturalmente florescente, dominando o comércio na área e de posse de uma organização militar superior, o que permitiu Suleimã continuar o trabalho de seus antecessores sem muita necessidade de mudar a direção do império. Suleimã governaria por cerca de 45 anos, durante os quais o Império Otomano alcançou a sua maior extensão, tanto em termos de expansão quanto de cultura. Suas reformas fizeram dos otomanos, sem dúvida, a força mais poderosa do mundo na terra e no mar. Os otomanos, assim chamados por causa de seu primeiro sultão, Osman, eram de fato um povo guerreiro, e foi como guerreiros que irromperam na história do mundo ao aniquilar o Império Romano do Oriente. Originários dos remotos montes Altai, ao sul do lago Baikal, quase onde a Rússia e a Mongólia se encontram, portanto sem parentesco étnico com os povos árabes do Oriente Médio, os turcos durante séculos travavam intermináveis batalhas por todo o vasto mundo das estepes russas, chegando às fronteiras da China. No século XIII, apareceram as portas do decadente Império Romano do Oriente. Em 1453, chefiados por Mehmed II, bisavô de Suleimã, conquistaram Constantinopla e transformaram em mesquita a imponente Catedral de Santa Sofia. O progresso otomano pode ser medido pela própria Constantinopla. No ano da ascensão de Suleimã, com seus 400 mil habitantes, era uma das maiores metrópoles do planeta. Suleimã nasceu provavelmente a 6 de novembro de 1494, em Trebizonda, atual Trabzon, na costa nordeste da Turquia, no Mar Negro. Era um imponente porto por onde circulava boa parte do comércio entre o mundo mediterrâneo e o Oriente. Seu pai, que passaria a história como Selim o Severo, então ainda herdeiro do sultanato, governava a rica província. A mãe, Hafsa, descendia do clã dos tártaros da Crimeia, de onde se supõe que o sangue de Gengis Khan corria nas veias do fabuloso chefe militar que viria a ser Suleimã. Em 1520, Selim morreu, após apenas 8 anos como sultão, e embora seu legado inclua grandes conquistas territoriais, pouco se sabe sobre ele como governante.
Também não está claro como e por que ele morreu. Alguns dizem que ele morreu de uma praga na região, enquanto outras fontes afirmam que ele morreu de câncer ou uma doença de pele chamada sirpense. Também há suspeitas de que seu médico o tenha envenenado, o que não é improvável considerando a reputação pouco sombria de Selim. Ele tinha um mau hábito de executar seus vizires, resultando na cunhagem da maldição popular da época, que você seja um vizir de Selim. A sucessão ao trono otomano não foi determinada pela primogenitura, como na maioria dos tronos europeus da época. O que valia era a lei do mais forte. Nesse caso, o filho mais poderoso de Selim acabou sendo Suleimã. Como sucessor de Selim, Suleimã subiu ao trono surpreendentemente pacificamente. Nessa época, ele tinha 27 anos, maduro o suficiente para implantar uma paz duradoura dentro do seu império. Durante sua infância, Suleimã estudou história, ciência, literatura, teologia e táticas militares no palácio de Topkapi. Enquanto vivia no palácio, tornou-se amigo íntimo de Pargali Ibrahim, um dos rapazes escravos que mais tarde se tornou vizir e foi um de seus amigos mais confiáveis. Suleimã falou nada menos do que 6 idiomas e escreveu poesia em 3 deles. Suleimã também tinha um fascínio por Alexandre o Grande, e depois de ler várias biografias sobre o rei da Macedônia, ele emulou as estratégias militares de Alexandre em suas campanhas. Sob os reinados de seu pai e avô, Suleimã havia governado uma província na Crimeia, em preparação para se tornar sultão. Aparentemente destinado a ser o sucessor de Selim, Suleimã havia sido nomeado governador de Manisa, a mais de 400 quilômetros da capital, mas suficientemente próximo para dar-lhe uma vantagem inicial em relação a seus irmãos. Segundo o diplomata veneziano que visitou o Império Otomano na época, Suleimã era alto, mas magro e de pele delicada. Seu pescoço é um pouco longo demais, o rosto magro e o nariz aquilino. Ele tem uma sombra de bigode e barba pequeno. No entanto, ele tem um aspecto agradável, embora sua pele tenda a se desvanecer. Dizem que ele é um sábio senhor, afeiçoado ao estudo, e todos os homens esperam o bem de seu governo. Enquanto seu pai, um tanto beligerante, fora moldado por seu temperamento ardente e julgamento severo, Suleimã era mais prudente e tinha uma mente mais calma e pragmática. Uma de suas primeiras ações como sultão foi levantar o embargo ao comércio da seda para a Pérsia, que havia prejudicado os comerciantes turcos tanto quanto os safávidos. Ele então instituiu um imposto sobre todos os cidadãos, o que significava que, independente da posição da pessoa, eles ainda estariam sujeitos a impostos. Em vez das excêntricas exceções para pessoas de certas famílias ou descendentes, o novo sistema tributário transparente fazia com que todos pagassem impostos de acordo com sua renda, um sistema ainda largamente usado hoje. Mais tarde, ele instituiu proteções para cristãos e judeus, libertando-os da servidão. Os historiadores agora chamam Suleimã de o Magnífico, mas para seus contemporâneos, ele ficou conhecido como o Legislador. Suleimã tinha sonhos expansionistas, não diferente de qualquer outro sultão otomano, e ele foi imediatamente colocado em ação. Qualquer novo sultão tinha que demonstrar sua aptidão para a posição, liderando as forças do Islã contra os infiéis. Por volta de 1520, os otomanos avançaram para os Balcãs. A Grécia, a Bulgária e a Sérvia eram governadas diretamente pelos otomanos, e a Valáquia era nominalmente um vassalo otomano. Uma das mais surpreendentes conquistas de Suleimã foi a ilha de Rhodes. Ele comandou 100.000 homens em uma frota de 400 navios para tomar a ilha em 1522. As fortificações resistiram a todo tipo de bombardeio, mas a ilha acabou caindo. Seu objetivo era controlar o comércio no Mediterrâneo, uma meta que ele alcançou em nome do Islã. Em vez de instigar o medo e o ódio, sua natureza prudente e soluções diplomáticas lhe renderam respeito em toda a Europa e Ásia Central, o que era incomum para um conquistador de suas medidas. Depois de Rhodes, Suleimã retomou sua campanha na Europa, que foi precedida por algumas circunstâncias notáveis. A dinastia Habsburgo assumiu a liderança do Sacro Império Romano Germânico, sob o domínio de Carlos V, um dos mais poderosos governantes da Europa medieval e renascentista. Carlos V tinha escolhido lutar contra os franceses, aprisionando seu rei depois que ele cedeu terras significativas para o Sacro Império Romano. Agora, o rei francês Francisco I voltou-se para Suleimã para formar uma aliança profana contra o Império Habsburgo, uma aliança que chocou e ofendeu o mundo cristão. Francisco I pediu para Suleimã que lutasse contra os Habsburgos, o que coincidiu com o objetivo de Suleimã de conquistar a Hungria. Durante o reinado de Selim,
o rei da Hungria foi o principal obstáculo ao progresso otomano. O rei Matias I, chamado Pequeno Corvo, havia estabelecido um grande e poderoso império na Europa Central, e fez guerra contra os otomanos e poderia ter sido bem-sucedido se tivesse sido apoiado por outras potências cristãs. No entanto, após a morte de Matias, a Hungria diminuiu rapidamente quando as revoltas camponesas e a entrada do protestantismo debilitaram ainda mais o Estado. Suleimã observou que era a hora certa de atacar Belgrado. Belgrado era a mais poderosa das cidades húngaras, e suas fortificações barraram os otomanos por muitos anos. Mas quando Suleimã a cercou em 1521, tinha uma guarnição de apenas 700 homens, e seus pedidos de ajuda não foram ouvidos. A cidade caiu em 29 de agosto de 1521, após apenas 32 dias de cerco, e agora o caminho estava aberto à Hungria propriamente dita. Mas Suleimã tentou negociar com o rei Luís II, que tinha apenas 15 anos. As negociações não foram para frente, e Suleimã decidiu atacar. Os otomanos não apenas superaram em grande número as forças húngaras, como também tiveram 4 vezes mais armas e 3 vezes mais canhões. A Batalha de Mohacs só poderia ter terminado de uma forma, e depois de algumas horas, os húngaros foram derrotados. Tiveram cerca de 20.000 baixas, sendo que eles tinham entre 25.000 e 30.000 soldados. Do lado otomano, as baixas foram de 1.500 soldados, de um exército de 100.000 homens. O rei Luís II conseguiu escapar, mas caiu do cavalo e afogou-se em um rio próximo. Suleimã era um excelente comandante, e o exército otomano era especialista em batalhas de cerco. Suleimã pode ter aspirado ser um segundo Alexandre o Grande, mas ele parou seu avanço depois de Mohacs. Acreditava que um segundo exército húngaro estava a caminho, e após a notícia da morte de Luís, voltou atrás. Depois disso, aconteceu uma briga pelo trono da Hungria entre Zapolya e Ferdinando, irmão de Carlos V. Zapolya perdeu e foi pedir ajuda de Suleimã, e se eles ganhassem, Zapolya se tornaria vassalo de Suleimã. O sultão otomano concordou e queria avançar até Viena, o centro do poder Habsburgo. Se vencesse, toda a Europa poderia ficar à mercê de Suleimã, o que não significa que Suleimã queria dominar toda a Europa. Isso ainda é motivo de muitos debates. Quando ele partiu para Viena, o clima não estava bom. As chuvas de verão haviam começado. Chegaram a Viena no final de setembro. As forças otomanas estavam esgotadas, e muitos armamentos de sítio ficaram para trás, presos na lama. A população de Viena tinha visto o inimigo chegando, dando-lhes bastante tempo para reforçar, fortalecer e preparar. Em 27 de setembro de 1529, os 125.000 otomanos começaram o cerco, mas desde o início a sorte não favoreceu. Tentaram adentrar a cidade, mas não obtiveram sucesso, e os soldados foram ficando desmotivados. A água e a comida estavam acabando. Suleimã ainda tentou um último ataque, mas foi infrutífero. Ele aceitou a derrota, reuniu suas tropas e retornou para Anatólia. Historiadores modernos especulam sobre por que Suleimã persistiu com o cerco, embora as forças otomanas fossem evidentemente mais fracas que as forças de Viena. Como estrategista experiente e sólido, é mais provável que ele tenha percebido totalmente sua desvantagem e a escala completa de suas perdas potenciais. Também era provável que a última explosão de ataques fosse apenas um meio de enfraquecer as muralhas da cidade para um futuro cerco. Uma segunda tentativa viria em 1532, e por enquanto, Viena assinalava o limite dos avanços otomanos no ocidente. Suleimã teve que voltar para sua terra natal, para enfrentar seu antagonista xiita no leste, o novo Shah Safávida da Pérsia. Em 1541, Suleimã voltaria a combater na Hungria contra Ferdinand, logo após a morte de Zapolya. Ele iria derrotar o irmão de Carlos V e confirmar o domínio otomano sobre a Hungria pelos próximos 140 anos. No mar, Suleimã sofreu uma derrota para Carlos V em 1532, perdendo a fortaleza de Koroni. Então ele renovou sua tropa e deu comando para Khayr al-Din, mais conhecido como Barbarossa. Com a ajuda de Barbarossa, Koroni foi retomado, e Barbarossa passou a assediar a costa sul da Itália e invadir a ilha de Corfu, então controlada pela República de Veneza. O Papa Paulo III e o Imperador Carlos V formaram uma aliança chamada Santa Liga, em 1538. Eles se uniram à República de Veneza, sempre desejosa de proteger seu império comercial. Deu-se início a uma guerra naval. A Santa Liga reuniu uma frota de 300 navios, consistindo de 112 galés, 50 galeões e 40 barcas para enfrentar Barbarossa.
e a frota era impulsionada principalmente por remadores, geralmente prisioneiros ou escravos. A força naval transportou 60 mil homens armados. Andrea Doria era o comandante do lado da Santa Liga. Os combates se deram em setembro de 1538. Barbarossa se aproveitou da falta de ventos para atacar. Os otomanos perderam 134 navios e capturaram 36, aprisionando 8 mil soldados. Na manhã seguinte, o vento aumentou e Doria partiu para Corfu, embora ainda possuísse uma força considerável. A Batalha de Preveza estabeleceu o controle otomano no leste do Mediterrâneo. Barbarossa continuou a assediar as ilhas venezianas mesmo depois da paz em 1540, e Veneza desistiu de todas as suas posses no Adriático e no Mar Egeu. Suleiman havia assegurado os mares e as fronteiras ocidentais do Império, e os otomanos não seriam seriamente desafiados novamente nas águas até a Batalha de Lepanto, em 1570. O Império Otomano dividia sua fronteira com o Império Iraniano, governado pela dinastia Safávida, que também governava o Grande Irã, a maior parte do Afeganistão, a Mesopotâmia, as regiões das montanhas do Cáucaso e partes da Anatólia. Os Safávidas eram uma ameaça constante aos otomanos e aos seus interesses no Oriente Médio, já que o Império Iraniano era um estado grande, etnicamente diversificado e unificado, assim como o Império Otomano. Os iranianos também possuíam um grande exército organizado. De maneira igualmente notável, o Shah do Irã era muçulmano, junto com a maioria de seus súditos, só que do ramo xiita. Isso dava um incremento a mais às disputas entre os dois impérios. A relação entre os otomanos e o Irã foi marcada por constantes disputas fronteiriças e confrontos armados, e a inevitável guerra entre os dois aconteceu 3 vezes, uma em 1531, outra em 1534 e a última em 1555. O sultanato de Suleiman também coincidiu com o período das grandes navegações. Com a chegada dos portugueses ao Extremo Oriente, o comércio otomano estava ameaçado. Era questão de tempo para eles se enfrentarem. A cidade de Dil, localizada na costa noroeste da Índia, era uma fortaleza portuguesa, defendida por 600 homens e 186 canhões. A partir de 1538, 6 mil otomanos passaram a sitiar Dil. O comandante português Antônio da Silveira não se rendeu. A fortaleza resistiu. Quando os reforços chegaram, o cerco foi levantado em 1º de novembro. Ao final, os portugueses se saíram vitoriosos. Portugal era uma potência marítima na época, já os otomanos eram primeiro uma potência em terra, depois no poder marítimo. Os dois impérios voltariam a se enfrentar várias vezes, inclusive após a morte de Suleiman, com Portugal se mantendo vitorioso. Um traço significativo do governo de Suleiman foi sua proteção aos judeus que foram expulsos da Espanha, após a Inquisição feita por Fernando II de Aragão. Como ele havia conquistado a cidade de Jerusalém, se propôs a conservá-la e revitalizá-la. A mais perfeita expressão da civilização turca forjada na era Suleiman foi sem dúvida a justiça, mas na política as arbitrariedades eram muitas. Suleiman, que detinha o poder de vida e morte sobre seus súditos, era duro e cruel quando seu mando pessoal estava em causa ou quando se deixava envolver pelas intrigas da corte. Por volta de 1530, ele recebeu de presente para seu harém de 300 mulheres uma jovem chamada Roxelana, de origem rutena, povo dos confins do império, entre a Hungria e a Moldávia. Como numa lenda das 1001 noites, ela encantou o sultão. Em breve, Roxelana se viu na condição de favorita. Sem perder tempo, ela afastou Suleiman de sua primeira esposa e instalou-se no próprio palácio de Topkapi. A influência política de Roxelana custaria a vida ao grão-vizir Ibrahim, uma espécie de vice-sultão. Ibrahim apareceu morto na cama, na manhã de 15 de março de 1556, sem que se conheça os motivos que teriam levado Suleiman a mandar assassiná-lo. Mas a mão de Roxelana, a cujo poder lhe fazia sombra, não deve ter andado longe das pontas da corda de seda que o estrangulou. Ela voltaria a agir mais adiante, com consequências não menos terríveis. No começo da década de 1550, 4 dos 8 filhos de Suleiman ainda viviam. Suleiman tinha perto de 60 anos, para a época uma idade avançada. Era, portanto, necessário resolver logo o problema da sucessão. Roxelana sabia que, se o primogênito Mustafa tomasse o poder após a morte do pai, os filhos dela seriam assassinados e ela mesma, no melhor dos casos, exilada. Então a brutal máquina sucessória entrou em funcionamento. Em 1552, o próprio Suleiman mandaria assassinar Mustafa e o filho dele, Murad. Em 1558, morre Roxelana.
Seus 2 filhos ainda vivos se envolvem numa luta sem perdão. 3 anos depois, Bayazid e 4 dos seus filhos são estrangulados por ordem de Suleiman. Selim seria o sucessor de Suleiman, com o nome de Selim II. No dia 1º de maio de 1566, Suleiman sai de Constantinopla à frente do seu exército, na sua 13ª incursão rumo ao norte. Então, durante 43 dias, só alguns próximos do sultão são autorizados a penetrar na sua tenda. Oficialmente, Suleiman estava doente. Instalado numa liteira fechada, é conduzido de volta a Constantinopla, via Belgrado, aonde acorreria Selim. Na realidade, era um corpo embalsamado que seguia a viagem. Suleiman, o Magnífico, morrera na noite de 5 para 6 de setembro, 2 meses antes de completar 72 anos. O seu grande império sobreviveria por mais 3 séculos. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$5 você contribui com o canal e garante mais vídeos. Tem também um link se você quiser comprar a camisa do canal com o tema Maria Antonieta. É só clicar aqui no comentário fixado, que te leva para o site da Noctua Story. No mais, é isso. Até mais.